Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o quarto dia da operação Escudo e Flecha, deflagrada por Israel contra a Jihad Islâmica Palestina na faixa de Gaza. E muitas pessoas estão perguntando por que isso aconteceu agora, é mais do mesmo, qual é o endgame, né? Qual é o resultado que os lados esperam nessa batalha? Alguns perguntam por que Israel não destrói a Jihad Islâmica Palestina e outros acham que a Jihad Islâmica Palestina é o exército do povo palestino, e não é. Então eu queria colocar alguns contextos importantes aqui, porque muitas pessoas, inclusive pessoas pró-palestinas, e todo mundo tem direito de ser pró-palestino, eu também sou pró-palestino. Isso não significa que você precisa ser anti-Israel se você é pró-palestino. Mas muitas pessoas acham que eles estão lutando com o que eles têm. Isso não é uma luta do povo palestino contra Israel. Não estão reivindicando alguma coisa. Eles não estão lutando para voltar às negociações de paz ou para ter um país. Eles estão lutando contra a existência de uma soberania judaica, seja ela o tamanho que for, naquela região. E aí eu vou dar um contexto específico sobre a Jihad Islâmica Palestina. A Jihad Islâmica Palestina nasce, na verdade, depois que a Irmandade Muçulmana Egípcia, na década de 70, era vista por alguns religiosos no Egito como muito branda, muito fraca, aceitava demais o establishment do Egito. E aí é criado um grupo que sai da Irmandade Muçulmana e se transforma na Jihad Islâmica Egípcia. Essas pessoas vão conduzir o atentado que mata o presidente então do Egito, Anwar Sadat, em 1981. As pessoas são presas, depois elas são soltas e enviadas para o exílio. Algumas delas vão para o Iraque e para o Afeganistão e vão se transformar depois nos fundadores da Al-Qaeda, com Osama Bin Laden. Outras vão ir para Gaza e fundam a Jihad Islâmica Palestina. Uma das pessoas notórias que foi para o Iraque e para o Afeganistão foi Ayman al-Zawahiri, que recentemente foi morto pelos Estados Unidos e era um dos grandes líderes da Al-Qaeda. Ele era um dos líderes da Jihad Islâmica Egípcia que matou o presidente do Egito em 1981. Quando a Jihad Islâmica Palestina em Gaza é fundada, em 1981, é 2 anos após a Revolução Islâmica no Irã. E o Irã, assim como a Revolução Iraniana, tinha como por objetivo se transformar num país que apoia e que patrocina grupos de resistência ao que eles chamam a resistência ocidental, democrática, valores humanos, direitos humanos, Israel, tudo que vocês imaginam que seja democrático, liberal, eles eram contra. Então o Irã passa então a investir dinheiro em grupos radicais xiitas no Líbano, que depois se transforma no Hezbollah. Você vai investir em 81 na fundação da Jihad Islâmica Palestina em Gaza e vai depois apoiar a fundação e o orçamento anual do Hamas a partir de 1988, quando o Hamas é fundado. A Jihad Islâmica Palestina tem por essência a destruição de Israel. Ela não tem por essência negociações de paz, ela não tem por essência aceitar 2 estados, ela não tem por essência democracia, liberdades e direitos humanos. Nem dentro dos territórios palestinos e nem na sua guerra política armada contra Israel. Isso é muito sério, isso é muito importante vocês entenderem. Israel não está lutando uma guerra contra Gaza ou contra os palestinos. Algumas pessoas eu vejo comentando no meu Instagram ou no meu Twitter, vocês não param de matar palestinos. Se Israel quisesse matar palestinos, não teria um palestino vivo hoje. Israel é o maior poder bélico entre a Indonésia e a Espanha. Todos os países que incluem esses países, Índia, Paquistão, todos os países europeus e todos os países do Oriente Médio, Israel é o maior poder bélico. Tecnicamente, taticamente e estrategicamente. Israel é o país que mais tem alvos pré-prontos em todo o Oriente Médio, é o país que mais tem aviões, mais tem tanques, tem um orçamento de defesa maior que o do Irã
mesmo que o Irã tenha 10 vezes mais pessoas que Israel. Então Israel é comedido. O que quer dizer com isso? Israel usa uma ínfima porcentagem do poder bélico que tem para tentar atacar o mais preciso possível alvos da Jihad Islâmica em Gaza, que por sua vez estão escondidos em zonas de civis. Israel, alguns dias atrás, matou 3 líderes da Jihad Islâmica, eu vou colocar as fotos aqui para vocês verem, e depois matou mais 2, 3 líderes da Jihad Islâmica no decorrer do processo, que são esses senhores aqui. Essas pessoas são responsáveis por atirar milhares de foguetes contra a população civil de Israel. Eu estou dizendo que a população civil de Israel tem que entrar em bunkers, em quartos fortificados, nas suas casas. Os alunos têm que sair correndo da sala de aula, as pessoas têm que sair do carro, no meio da rua, no supermercado, para se esconder quando toca a sirene em Israel. E só não tem dezenas de mortes, ou centenas de mortes em Israel, porque Israel investe bilhões de dólares em uma defesa antiaérea com um sistema ultra tecnológico que estoura o foguete que o Hamas, ou que a Jihad Islâmica no caso, atiram indiscriminadamente da faixa de Gaza contra o território de Israel. Além disso, centenas de bunkers são construídos e são colocados em zonas estratégicas dentro de Israel, no sul do país e no centro, para que as pessoas possam correr rapidamente para algum lugar que seja protegido para, se caso o foguete caia, não mate pessoas. Israel está protegendo a vida dos seus cidadãos, mas ela não tem como ficar sentada enxergando que um grupo terrorista que está num território alheio fique atirando foguetes contra o seu território e o país não vai fazer nada. O Brasil não faria nada. A Argentina não faria nada. Ficaria sentado esperando os foguetes caírem no seu território e matar a sua população? Essa é a pergunta que eu faço às pessoas que estão criticando. O que vocês colocam como alternativa? A alternativa prática, não a alternativa sonhadora. De Israel vai embora do território. Realmente 10 milhões de pessoas vão pegar agora as malas, colocar num avião e vão embora para algum outro lugar, como se realmente tivesse outro lugar para ir. Os judeus são um povo nativo da terra de Israel e têm direito a uma parte da terra para ter o seu Estado nacional e ser respeitado assim como é por mais de 165 nações que reconhecem a existência de Israel, e Israel é um Estado legal perante a lei internacional. E se você é a favor da lei internacional, você precisa aceitar a legitimidade do Estado de Israel. Não adianta ser a favor da lei internacional quando é condizente ou quando é conveniente para os seus argumentos, e quando não é, você é contra a lei internacional. A lei internacional é clara, o território palestino pode ser um território que vai ser criado, um Estado palestino, na Cisjordânia e Gaza, após negociações com Israel, e Israel é um Estado legítimo e reconhecido nas fronteiras de 1967 por mais de 165 países. Negar esse fato é ignorância, é errado e é perigoso. Porque se você é pró-palestino, você precisa ser a favor que os palestinos negociem com Israel. Não tem nenhuma outra alternativa. Para o povo palestino receber a sua dignidade, respeito e direito a ter sua nação, se não for negociando com Israel. Vocês, membros dessas organizações pró-palestinas no Brasil, que o único que vocês fazem é falar mal de Israel em vez de trabalhar em prol do povo palestino no Brasil e lá, não tem outra alternativa. Não tem como vocês ganharem a guerra. É impossível destruir Israel militarmente. Vocês sabem disso. A única alternativa é a Jihad Islâmica parar de atirar foguetes em Israel. Israel vai parar de atacar alvos da Jihad Islâmica em Gaza e a população de Gaza vai parar de sofrer as consequências dessa guerra. O Hamas precisa reconhecer o direito de Israel de existir, eventualmente entrar para a autoridade palestina, e negociações precisam acontecer para que as partes possam resolver o conflito na mesa de negociações. Todo mundo aqui sabe, se os palestinos da Jihad Islâmica e do Hamas continuarem atirando indiscriminadamente contra a população civil de Israel, Israel sempre vai responder contra alvos desses grupos na faixa de Gaza,
tentando evitar ao máximo a morte de civis, e isso é praticamente impossível numa guerra onde essas pessoas se escondem dentro das zonas dos civis, dentro das casas das próprias mães, eles colocam os foguetes. E aí eu digo como experiência própria, porque eu lutei uma guerra contra o Hamas em 2012, de 8 dias, a guerra número 2 que teve em Gaza, e a inteligência da Força Aérea, quando cria alvos, ela cria um alvo e ela tem que fazer um acompanhamento do alvo no começo até o fim, para que não exista mudanças de informações da onde estão as pessoas que são alvos, e se não entrou civis dentro dessa edificação, e se nada mudou, para que o alvo seja cancelado em qualquer momento, do momento da decisão do ataque até o momento que o ataque é efetuado. E esse gap de 2, 3 horas pode haver mudanças de inteligência, essas mudanças de inteligência às vezes não são vistas pela inteligência, infelizmente, e eventualmente, raramente, civis são atingidos. Cada vez menos, não sei se vocês repararam, cada vez menos, o número de fatalidades de civis de 2009 para 2023, nas guerras que Israel lutou contra grupos terroristas na faixa de Gaza, são cada vez menores. A Força Aérea de Israel é a força aérea mais precisa do mundo. É menos de 1 civil morto por cada ataque aéreo. Menos de 1. O próximo da lista é os Estados Unidos, com 30 civis mortos para cada ataque aéreo, no Iraque e no Afeganistão, nos anos das guerras. É muito importante as pessoas entenderem isso. Mesmo que você seja pró-palestino e você não goste ou não simpatize com Israel, você precisa ser pragmático. Os palestinos só vão ter um Estado, só vão conseguir liberdade, quando os grupos terroristas pararem de atirar contra Israel, darem liberdade para a própria população de votar, porque não tem eleições em Gaza ou na Cisjordânia. Ou seja, você que é pró-palestino, você está apoiando esse grupo, está apoiando um grupo ditatorial, teocrático, fundamentalista, contra mulheres, contra gays, contra o direito das pessoas de protestarem nas ruas. É isso que você está apoiando. Se você apoia a Jihad Islâmica e o Hamas, é exatamente isso que você está apoiando. Então é muito importante que neste momento que o Oriente Médio está vivendo, nesse momento que Israel está vivendo agora com os palestinos, que vocês entendam, enquanto Israel está atacando alvos da Jihad Islâmica em Gaza, 100 mil palestinos estão entrando por dia da Cisjordânia e Israel para trabalhar. Isto não é uma guerra contra Gaza ou contra os palestinos. Até antes da guerra, 80 mil palestinos de Gaza entram por dia em Israel para trabalhar em Israel e voltar para Gaza. Não tem nenhum motivo para Israel fazer isso, se não seja ajudar os palestinos. Não tem obrigação no direito internacional. Gaza tem uma fronteira com o Egito, não é a única fronteira que Gaza tem com o mundo externo, a fronteira com Israel, mas Israel faz isso para ajudar a população de Gaza a aumentar sua renda e que eles tenham sim uma pressão sobre o Hamas para que o Hamas não inicie ou outros grupos não iniciem confrontos armados contra Israel, jogando foguetes e recebendo ataques de volta de Israel nesses alvos. Então, eu deixo vocês com esse pensamento. A Força Aérea de Israel tem zero interesse de atingir civis e faz de tudo para evitar que civis sejam atingidos em Gaza quando Israel está tentando atacar alvos da Jihad Islâmica no território palestino. Eu não estou falando uma coisa que eu ouvi, eu estou falando uma coisa que eu vi, que eu vivi, que eu participei há 11 anos atrás. E agora é muito mais forte, é muito mais intenso esse investimento de Israel, porque a tecnologia é muito maior hoje em dia do que há 11 anos atrás. Não há nenhuma outra solução a não ser as pessoas entenderem que o lado da Jihad Islâmica nesse assunto é o lado errado. Não é o lado palestino que está errado, é o lado da Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica é contra Israel, é contra a democracia, é contra o Estado palestino. O prisioneiro que morreu na prisão, que gerou isso, ele se suicidou, ele fez greve de fome. Um terrorista convicto, que já incentivou ataques com homens-bomba em Israel. Ele que morreu por responsabilidade dele. E a Jihad Islâmica, a mando do Irã, usou isso como pretexto para iniciar uma guerra contra Israel. E Israel está se defendendo desses ataques. Basta a Jihad Islâmica parar de atirar, e Israel não vai precisar mais atacar alvos da Jihad Islâmica em Gaza. Obrigado a todos, compartilhem esse vídeo.